junto. se dá. Provei, Quer dizer, keine Problem, desculpa. Tá bom. Peraí. É. Ok, tô aqui. Ah, que legal. Muito bem, então é isso aí, essa é a nossa equação dessa reta. Uhum. Agora, o que a gente pode perceber da equação da reta, tipo, de olhar para ela e olhar para a equação? Tem algumas coisas que não são coincidência, obviamente. Sim, claro. Por exemplo, esse menos 1 aqui. É Não onde é cruza. coincidência Uhum. que o menos 1 seja esse cara aqui, de onde a reta cruza o eixo Y, tá vendo? Uhum. A gente chama nas escolas em inglês, né, também em alemão, se eu não me engano, esse cara aqui de y-intercept, porque é o valor de onde a reta, o valor de y de onde a reta intercepta o eixo y, certo? O eixo vertical, ok? Uhum. Isso. Muito bem. Então é por isso que tem esse menos 1 ali. Veja, você não precisava ter esse ponto para que fosse menos 1, ou seja, que tivesse te dito, olha, ele passa pelo menos 1 no zero. Não. Só de você ter esses dois pontos, que foi o que ele supostamente deu aqui, a gente consegue fazer o desenho que faz essa reta que passa pelo menos 1. E daí, quando a gente olha para a equação e olha para o gráfico, isso acontece naturalmente, entendeu? Portanto, se um dia você tiver um problema onde ele te dá uma reta e te pede equação, se você conseguir olhar no desenho, ver onde que cruza o eixo Y, pronto, você já tem o y-intercept, ok? Uhum. Tá bom. Agora, esse 2 aqui também, a gente fez isso na aula passada. A gente fez aquelas equaçõezinhas, aqueles sistemas de equações, até foi bom para a gente treinar, né? Continhas básicas. Mas, novamente, a gente não precisa daquilo, né? A gente tem outras formas de observar isso. Por exemplo, com a equação que a gente aprende no Brasil, delta y por delta x. A gente aprende isso lá no Brasil. Os professores passam tipo o ano inteiro falando isso. Mas não só isso. Existe um jeito muito legal de fazer essa conta que os americanos chamam de rise over run. Okay? Eu não sei se tu fala inglês, mas não é muito difícil pensar que rise é tipo uma crescendo, né? E o run é tipo correndo. Isso. Por isso que o rise é tipo, você olha para o seu gráfico e percebe onde é melhor de perceber essas coisas. Por exemplo, aqui é um bom rise, ó. Aqui é um 2 certinho. E aqui é um bom run. Então, quando tu tem um rise de 2, tu vai ter um run de quanto? Vamos contar a quantidade de riscos. 1, 2, 3, 4, certo? 1, 2, 3, 4, isso. Então, 4. Portanto, 4 dividido por 2 dá 2. Que é justamente, olha quem? O coeficiente angular, o cara que multiplica o x. Então, o cara que multiplica o x é o rise over run, é o delta y por delta x. Ok? É o coeficiente angular ou declive. Tem vários nomes, isso aí. De modo geral, é o cara que multiplica o x. E, como você viu na aula passada, é o cara associado à variação, certo? Quanto maior ele é, mais variação. Certo? Isso. Muito bem. Muito bem, muito bem. Então não tem nada demais aqui. Aqui tem umas outras retas, por exemplo, essa reta aqui. Ela, se você perceber, né? Ela também passa por um ponto. Obviamente, ela tem que cruzar o eixo Y em algum lugar. E ela cruza no zero. Olha só a equação dela. Não tem nenhum número somando, tá vendo? Sim. Certo. Muito bem. O que mais a gente tem aqui? Esse do X. Esse aqui também é a mesma coisa. Ó, cruza aqui. E qual é a diferença? É o rise over run dela, né? Ó, aqui você tem 2, 1. Aqui você tem 1, 1. Acho que eu tô fazendo com uma cor que não destaca muito. Agora vai destacar. 1, 2, 1. E aqui 1, 1. Por isso que aqui ia ficar 2 sobre 1, ou seja, o A é 2, né? Enquanto aqui fica 1 sobre 1, enquanto o A é 1. Por isso que aqui o A é 1
e aqui o A é 2, tá vendo? Sim, sim. Isso. Show. Muito bem. Então é isso, por hora é isso. Agora olha só para essas retinhas aqui. Elas têm algo em comum, né? É o que a gente chama de retas paralelas. Ok? Elas são retas paralelas. Elas não se cruzam e elas têm a mesma inclinação. E essas aqui em cima são as equações delas. Ok? Uhum. Bem, como você pode perceber, né? Essas equações, elas são equações bem parecidas, né? Eu não quero dizer o que elas têm de igual, mas elas têm uma coisa muito igual ali, né? Sim, elas são paralelas e todas. Tem o Ah, mesmo sim, coeficiente aham. Uhum, angular, né? uhum, sim. Isso. Então essa é a questão. Se você tem retas que nunca vão se cruzar, elas vão ter o mesmo coeficiente angular, beleza? Sim, você quer dizer onde estaria o X aí, O A, para poder saber? o A, Uhum. o A O A, delas é desculpa. O A. Uhum. exatamente. O declive, o coeficiente angular, a inclinação, tem muitos nomes. Uhum. Muito bem. Ele vai falar aqui rapidamente de zero da função. É o que a gente chamava de raízes na escola, que é basicamente onde a reta cruza o eixo X. Perceba que eu falei bastante sobre a reta cruzar o eixo Y. Mas o cara que cruza o eixo X também é importante, é o zero da função. E ele vai ser sempre menos B sobre A, ok? Ok. Sempre, Sim. sempre, sempre, sempre. Então, eita. Beleza. Agora vamos ver esse belo probleminha aqui. Vamos ver esse belo probleminha aqui. Considere esta coisa, esta função aí. Determine o valor para x igual a zero, zero da função, gráfico da função. Bem, quem é o zero da função? Ou melhor, qual é o valor para a função x igual a zero? O que é isso na prática? Isso na prática é o y-intercept, tá bom? Porque onde uma reta cruza o eixo y é justamente onde o x dela é zero. Se tu não acredita, é só tu pensar um pouco. 3, 2, 1, 0. O eixo y é o próprio x igual a zero, ok? Uhum. Isso. Então, se um dia te perguntarem, pô, quem é o x igual a zero? Nem precisa fazer conta. É só olhar para a equação, ok? Sim, É o próprio 5. sim, sim. Show, show, show. Muito bem. E, bem, quem é o zero da função? O zero da função é o valor que faz a função dar zero. Então, como você pode reparar aqui, né? Ele, aqui na B, olha só, ele pegou a função, que era menos 3x mais 5, e igualou a zero. Então, ele vai encontrar isolando o x, de novo, veja a importância de isolar o x. Ele vai encontrar quem é o cara, qual é o valor de x que você coloca na função, e o y dá zero. Ah, isso é fazer aquela tarefinha que a gente fez na aula passada, né? Só passar. Ok. Exato. Passar para o outro Uhum. lado, passar os númerozinhos, etc. Uhum. Daí dá essa resposta. Ou seja, se eu colocar 5 terços no lugar de x, eu vou ter justamente esse ponto aqui, ó, que é o Uhum. ponto onde ela cruza o eixo x. Eu não estou gostando muito dessa mesa, porque ela não mostra onde o meu ponteiro vai. Eu acho que é legal mostrar, porque indica para o aluno que eu estou fazendo. Tipo, se eu faço uma bola aqui, eu vou ter que mostrar muito bem Ah, o é que eu estou fazendo. nova mesmo? É, mas eu tenho que descobrir essas coisas. Talvez tenha um jeito de mostrar o Se ponteiro. tiver um tempo. Uhum. É, isso é, pô, peguei ontem esse negócio. E eu tava usando o Paint, meu. O Paint é mais velho que eu e tu juntos. Então não tem condição de usar aquele aplicativo lá. Muito velho. O Paint, o Microsoft Paint, né? É aquele Sim. programinha que a gente brincava quando o pai trazia o computador para casa, assim. Meu pai Sabe, fazia isso. sabe o que você pode tentar? O quê? GoodNotes. Como é o nome? GoodNotes. GoodNotes. Vou anotar. Tem até aquela luzinha, sabe, de apresentação que você dá para mostrar? Poxa, mas como eu... Bem, vou dar uma olhada como é que funciona, mas... Aham. É porque eu não vejo como usar uma luzinha. Mas aí dá para você também criar pastas e cadernos. Acho que seria bom para você, já que tem vários alunos, aí você cria pasta com o nome dos alunos. E abre lá, tem os exercícios e tudo, PDF. E daí você dá uma olhada. Uhum. Ok. Bem, Eu. vamos lá, diga.
eu vou ver isso daí, vou fazer umas tarefas e vou te mandar depois umas tarefas aqui que eu tenho da escola em alemão, porque eu acho que para mim é mais fácil de entender do que português. Ah, sim. Se tu tem a lição agora desse assunto, pode colocar isso, tu me ajudar na Aham, tradução. Pode me mandar, pode apontar vou, aí. vou fazer isso. Uhum. Mas pode fazer isso agora, se você quiser, porque eu já ia começar a fazer uma tarefa ou outra aqui, então a gente pode Não, vamos focar. fazer a tarefa. Acho que vamos fazer isso para a aula que vem. Eu vou fazer como para sexta-feira os exercícios daqui e vou te mandar antes da sexta-feira para a gente olhar juntos. Maravilha. Você me explica aqui e eu faço para sexta-feira a tarefa. Então, Hausaufgaben. maravilha, maravilha. Então, vamos lá. Bem, e assim vai, tá bom? Então eu Uhum. vou fazer aqui um problema e você vai fazer outro depois, ok? Ok, paciência. Então tá bom. Vamos com bastante calma, não tem pressa. Eu acredito que hoje vai ser a nossa última aula desse assunto. Depois a gente vai fazer equações de segundo grau, tá bom? Ok, Então, eu acredito que seja bem importante mesmo que tu me envie coisas de equação de primeiro grau para a gente treinar isso. tá ótimo, vou fazer. Ótimo. Então, beleza. Então, vamos dar uma olhada nesse problema aqui. Construa o caderno sistema cartesiano e desenha a reta, né, basicamente. Então, ele está pedindo para a gente desenhar a reta, beleza? Uhum. Vamos fazer esse desenho. Ah, deixa eu fazer aqui. Só um segundinho. Deixa eu abrir o meu outro aplicativo para fazer desenhos. Eu estava com desenho aqui. Deixa eu abrir outro. Beleza. Então, o que acontece é o seguinte, né? Se a gente voltar aqui no livro, a gente tem algumas equações que ele nos pede, né? Uhum. Então, ah, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer a segunda e tu vai fazer a primeira, beleza? Ok, Então tá bom. Não tem muito segredo. tá. Ah, você precisa, como eu venho falando o tempo todo nessa aula, de 2 pontos. 2 pontos. Agora, como obter esses pontos se a gente tem a equação, né? A gente pode obter esses pontos fazendo, por exemplo, jogando valores, por exemplo, ok? Você pode jogar valores na função. Você escolhe valores de x, coloca na função, descobre valores de y com isso, e assim você tem os seus pontos. Então, por exemplo, eu vou fazer para b, né? Lembra? Então, a função é essa, certo? Uhum. Muito bem. Agora eu vou escolher o ponto x igual a 1. Sendo assim, eu vou ter uma f de 1, e no lugar do x eu vou ter que colocar o número 1. Com isso eu vou descobrir quem? Eu vou descobrir o valor do... Opa, era isso que eu queria ver. Vou descobrir o valor do y. O y do ponto, eu tenho a coordenada x, e agora eu vou descobrir a coordenada y fazendo uma continha básica. Como a minha equação é menos x mais 4, vai ficar menos 1 mais 4, beleza? Tudo bem? Aham. Eu Uhum. simplesmente, tipo, pego o valor e jogo no x da função. O valor que eu Uhum. escolho, pode pensar, mas tu escolhe, professor? Escolho. Ah, A você gente, pegou, pode pegar qualquer número. qualquer Ok. número que quiser, qualquer número. Uhum. Ah, muito bem, deixa eu apagar aqui. Muito bem. Então é isso. Por que eu escolhi o 1? Porque é o número mais simples. Eu podia escolher 1 milhão. Mas não é legal escolher 1 milhão para fazer conta, não é mesmo? Não, não. Então, continuando. Eu não quero trocar a caligrafia. Isso. Y igual a menos 1 mais 4. E o y, então, vai ser igual a 3. Muito bem, então nós temos o nosso primeiro ponto. O nosso ponto, vamos chamar ponto A. Vai ser o x1 que eu escolhi, lembra? Uhum. E o y3 que eu acabei de encontrar. Esse é o nosso primeiro ponto. Então, vamos deixar ele aqui marcadinho. Agora vamos para o segundo ponto. Olha só o que eu vou fazer. Se a, se a natureza me permitir aqui. Eu vou copiar esse negócio e vou colar aqui.
Porque na prática, eu só vou trocar o 1 por um outro número. Vou jogar o 2 agora. Porque eu quero fazer a conta e descobrir qual é o ponto de coordenada 2 dessa reta. Então, onde tinha x, eu vou colocar o 2. E agora, quanto é menos 2 mais 4? É 2 de novo. Ok? Ok. Então, o que eu fiz ali no começo? Eu tinha a função, essa função, no lugar do x eu coloquei 1 porque eu escolhi o 1. E descobri que o y era 3. Então, eu vou ter uma retinha, né, onde tem um ponto 1 e um ponto 3. Ok? A gente já vai fazer isso. Eu só estou fazendo passo a passo. Uhum, uhum. E agora eu vou ter o meu segundo ponto. O ponto que eu escolhi é o ponto B, onde o x é 2 e o y também é 2. Foram os dois pontos que eu peguei, beleza? Uhum. Então, vamos marcar aqui. Portanto, agora que a gente tem 2 pontos, podemos fazer o nosso eixinho. Mas você tem que fazer o segundo, com aquele exemplo com o número 2? Tem que Não, fazer. de novo, eu escolho o ponto que eu quiser. Eu podia pegar o Ok. número 1.000.000. O problema é que pegar um número muito longe da primeira escolha pode ser prejudicial, né? Ok. Porque vai ficar feio o gráfico, entende? Sim, sim. Então, por exemplo, agora que eu escolhi o 1 e o 2, eu vou me preocupar só com 1 e 2 aqui. Ok. E se eu olhar os meus pontos, né? Vamos olhar aqui. Eu vou até pegar esse cara, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para cá e como é que diminui isso? Não tem como diminuir. E cadê meu outro ponto? Está aqui. Me falta um pouco de aprendizado ainda. Mas eu vou copiar esse outro ponto aqui e vou colocar aqui, porque a gente tem que estar claro o que a gente está procurando. A gente está procurando fazer uma reta que tem esses dois pontos, ok? Uhum. Então vamos colocar cada um dos pontos. Perceba que para os valores de x, eu tenho 1 e 2, que foi o que eu coloquei aqui, beleza? Sim. Agora, para os de y, eu tenho 2 e 3. Então meu foco é fazer o 2 e o 3 aqui. Não vai ficar muito proporcional, beleza? É porque eu estou fazendo aqui na mão as coisas. Mas a ideia seria que tivesse na mesma distância e tudo mais. Então vamos colocar aqui 2 e 3, que são os valores de y que eu tenho. Aqui é y, aqui é x. Então vamos colocar o ponto azul, o ponto vermelho primeiro, que é o ponto A. O ponto vermelho, que é o ponto A, é 1 para x, 3 para y. Então para encontrar esse ponto, eu posso fazer umas retinhas pontilhadas no 1 e no 3. Uhum. E o ponto de interseção aqui vai ser justamente o ponto A. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o ponto B, beleza? Então Sim. eu tenho 2, então eu faço pontilhadinhos, e 2 aqui também pontilhadinhos. Por quê? Porque meu ponto é o 2, 2. Sim. E encontrei isso aqui. E agora, para fazer a reta, é só unir os dois pontos. Uhum. Pronto, reta feita. Beleza? Ok, entendi. Era isso que o problema estava pedindo. Uma reta, lembra? Vamos Sim, sim. recapitular aqui. Era uma reta dada por essa equação B aqui. Eu escolhi a B, né? Agora você vai fazer para A. Daí ficou toda desse jeitinho bonitinho. Ok? Eu tenho que escolher pontos, eu escolhi o 1 e o 2, porque eu prefiro fazer conta com 1 e com 2 do que fazer com a raiz de 50, com 1 trilhão, né, com 10 Uhum. elevado a menos 23. Pego 1 e 2, que são números bonitinhos de trabalhar. Uhum. Encontre Uhum. os y's e coloque esses pontos no plano cartesiano. Ok? Escreva eles do lado para se localizar e faça a junção com esses pontilhados. Pega a coordenada 1, faz uma reta pontilhada vertical, coordenada x, né, faz a reta pontilhada vertical. Depois, pega a coordenada y, faz a horizontal. Ok, Depois, com outro ponto, a mesma coisa. Opa, pera aqui. Ok? ok. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar isso aqui, guardar, Sim, export. me manda depois. Vou mandar agora, para Ah, que ótimo. você possa usar como referência, ok? Tá bom.
Então, deixa eu salvar isso. E agora a gente vai voltar para cá e eu vou querer que você faça para o problema A, beleza? Tá bom. Então eu vou deixar assim, tu consegue ver? Uhum, É que eu tô ficando pró, tô ficando pró. Daí tu pode fazer o mesmo esquema que eu, tá bom? Qualquer tá dúvida é bom. só falar. Vou te enviar. Deixa eu enviar. Mas qualquer coisa aí, pergunte. Tá bom, vou fazer. Tá ótimo, tá aqui tudo. Good, good, good. Se quiser ir tomar uma água, Não se preocupe com pressas. Vocês tá ficam bom. muito pensando, o professor está esperando, quero fazer rápido. Não, meu, eu já tô na, eu acho que sétima aula do dia. Então, se tu me der um tempinho aí fazendo as contas, eu fico bem Você tá feliz, por favor. relaxa. Ah, tá bom Eu então. fico bem relax. Mas agora que tu deu uma ideia, eu acho que eu vou pegar outro café, porque hoje eu só paro meia-noite, então é melhor eu. Nossa, Jesus. Hoje vão ser umas 12 aulas, eu acho. Assim, Caraca. Tá bom, vou começar aqui, tranquilo. beleza. Vou desligar aqui e vou no banheiro e já volto.
Qualquer coisa é só chamar, hein? Aham, tô quase terminando aqui, tô só Eu ia colocando os falar também que pontos. você faça bem bonitinho pra me mandar uma foto, beleza? Tá bom. Beleza. Long, nope. Okidoki. Let's see. Drei, sieben, eins, nein, vier. Pronto, vou te mandar a foto aqui. Samuel? Desculpa, eu tava aqui no. Tá Vamos ver. tranquilo. Deixa eu ver o que você. Tá errado? Eu acho que tá certo. Ok. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah, muito bom. Tá usando um software, né? Sabe que eu poderia ver você fazendo a conta. Você não tem como. Você tá fazendo um tablet, né? Sim. Ah, tá. Daí, talvez, não sei. Talvez se você entrasse com esse tablet também na internet, daria para me mostrar. Ah, direto do software? Ah, ok. Seria bem legal, porque daí eu ficaria vendo você fazer a conta também. Esse eu acho que seria bem legalzinho. Aham. É, não sei, eu tenho que pesquisar como é que eu vou. Eu nunca fiz isso na vida de compartilhar com alguém meu tablet. Eu vou dar uma olhada como é que eu faria isso com esse software. Esse é aquilo que eu te falei, do GoodNotes. Ah, bem, tudo que eu tô vendo aqui parece muito bom, tá? Ah, ok. Só colocar aqui para tu ver também, né? Que eu tô meio perdido nesse software. Deixa eu mostrar aqui, colocar aqui embaixo. Bem, ah, Ah, eu não vamos. fiz aquela linha verde que você falou pra fazer. É a reta. É O que reta. importa é a reta, É. né? O que Uhum. importa é a reta. Mas um instante aqui, só um instantinho, por favor. Uhum.
Das ist falsch. Bem, vamos para a próxima? Quero que você Sim. faça mais uma com uma interpretação bem legal aqui. Ok. Aí eu fiz a foto da reta aqui, se você quiser. Certo. Vamos Vou ver. te mandar Pode de me novo. mandar aí. Uhum. Ó, eu gostei dessa 18 aqui, tá bom? Dê uma olhadinha nela, vê se você entende a interpretação. Ok. Essa aí é para fazer ao contrário, né? Já tá reta, tem que determinar qual seria a função. Isso. Uhum. Daí você vai ter que explicar. Se tiver como. Bem, tu tens que fazer a equação das duas, certo? Uhum. E tu já tem pontos das duas, por exemplo. Será que você conseguiria extrair 2 pontos da reta azul, por exemplo? Tá. Você quer dizer escrever. Aqui seria, por exemplo, o x, o 4. Isso que você está perguntando? Well. Bem, tu tem 2 pontos. Se tu conseguisse me dizer quais são esse ponto e esse. Eu não sei se estou entendendo a sua pergunta. Talvez você Bem, isso poderia. é um. Qual é a coordenada desse ponto aqui? Você saberia me dizer? Não, acho que não. Sim, seria o 4. 4 e 4, não? É isso que você está perguntando, Samuel? Não, Não, ok. não é o 4-4. Tem a ver com 4, mas não é 4-4. Ok. Então, não sei. Eu acho que eu não sei. Então tá cruzando o eixo X? O que acontece quando um ponto cruza o eixo X? Ele tem uma coordenada 0. Uhum. Então qual que é a coordenada? Eu não sei. 4 e 0, né? Ah, E essa aqui vai ser qual, então? gente. A gente já falou sobre pontos que cruzam o eixo Y. Sim. Um, Desculpa, acho que você vai ter que Ai, ai, explicar ai, desse ai, jeito. ai. Aham. 0 para X, 4 para Y. Hum. Eu vou ter que dar uma olhada nisso de novo sozinho depois. Eu falei que tem coisas que a gente olha na reta e já dá para identificar qual é a equação, lembra? Uhum. A equação é y igual a ax mais b. Então, eu falei que o b é o y-intercept, o valor de y onde cruza a reta do eixo y. E aí, então qual que é o valor de b dessa retinha azul? Deus. Gente, acho que pra gente não perder tempo, tem como você
explicar esse exercício todo, Samuel? Desculpa. Ai, ai, ai. Eu só quero a equação da azul. Se tu tem os dois pontos, tu pode encontrar a equação da azul agora. A gente fez isso na outra aula. O A Sim. não era delta y por delta x? Você quer dizer essa... Ai. Ou aquele sistema de equação, lembra que você jogava no x e no y as coisas? Uhum. Samuel, eu ficaria realmente bem contente se você me explicasse isso daqui. Ai, ai, ai. Tá bom. Deixa eu fazer aqui. Qual será que é a equação da reta azul? Nós vimos na última aula como fazer um problema desse. Para fazer a equação de uma reta, de novo, que nem na aula passada, a gente tem um valor de... Tem a equação de uma reta, y é igual a x mais b. Quem que é o valor desse ponto e desse? Já conversamos sobre hoje, na aula passada. Quando a gente tem um ponto sobre o eixo x, a gente tem um ponto onde... Um eixo y, desculpa, a gente tem um ponto onde o x é 0 e o y é 4. Sim. Mas, em especial, quando ele é sobre o eixo y, ele já é um elemento da equação, que é o b. Então a gente sabe que o b dessa equação é 4. Muito bem. Outra coisa que a gente viu hoje também, para encontrar na hora, o outro elemento da equação, que é o a, é o rise over run. Rise, run. Então, o nosso a pode ser dado como 4 dividido por 4. Rise é 4 e o run também é 4, certo? Uhum. Então, a é 1. Pronto, equação da reta azul feita. Y é igual a 1x mais 4. Claro que esse 1 aqui é muito feio, né? Então a gente nem coloca. Beleza? Sim. Tranquilidade na quebrada. Agora tem que fazer o da reta rosa. Sim. E aí? A reta rosa é o mesmo esquema. Uhum. Na reta rosa a gente tem um ponto bem explícito. Eu acho que se você chutar o valor desse ponto, você saberia me dizer qual é. Você está falando de onde você marcou agora? Esse Exatamente, zero? esse verdinho. 0, 0, exatamente. Uhum. Esse é um ponto da reta vermelha. É o ponto 0, 0. Como o problema está pedindo basicamente quem é esse ponto aqui, né, ó, ou melhor, determine a lei de formação de cada uma delas. Bem, para azul a gente já fez, está aqui. Uhum. Agora, para encontrar a vermelha, que nem nós acabamos de fazer para azul, precisa de 2 pontos. Nós já temos um, agora falta o outro. Só que, ó, tipo, novamente, né, perceba que são coisas iguais da aula passada, dessa aula. O grande destaque dessa questão é que esse ponto aqui, a gente não tem ele por completo. A gente tem apenas o valor do x, certo? Que é 2, concorda comigo?
Uhum. Sim. A pergunta é, quem será que é o valor de y nesse ponto? 3, 2 também? 2 também. Muito Uhum. bem. A questão é, como é que a gente descobre isso? A gente descobre isso porque esse ponto é um ponto de interseção da reta azul e Uhum. vermelha. Uhum. Então, ele tem que ser o mesmo valor para azul e para vermelho, certo? Sim. Portanto, o que vai acontecer, né? Da nossa retinha vermelha aqui, nós já temos 2 pontos. Um que você observou, que é o ponto 0, 0, e o outro que é o ponto da interseção, vou colocar um i de interseção, que é quanto? Bem, por hora, eu vou colocar que é 2. E uma interrogação aqui, porque supostamente eu não sei. Mas eu sei que esse ponto faz parte das duas retas, ok? Uhum. Portanto, opa, é aqui, abre, abre, isso, abre, agora sim. Daí eu vou escrever uma coisinha aqui para ti, tá bom? Tá bom. Vamos escrever assim. Como esse ponto faz parte das duas retas, e eu tenho a equação da reta azul, você pode fazer, que nem a gente fez na aula passada, que você pode fazer pelas técnicas que eu te ensinei hoje, o que não falta é técnica. Contanto que você tenha gráfico e pontos, tá bom. Uhum. Como esse ponto faz parte das duas retas e eu tenho a equação da reta azul, posso colocar o x desse ponto, que me é conhecido, na equação da reta azul e achar o y. Ok? Sim. Ok. Pronto, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação aqui. Opa. A gente vai pegar essa equação aqui, vai dar um copiar. Vem aqui embaixo, vai dar um colar. Vem com a borrachita, paga aqui. E joga o valor do x que a gente conhece daquele pontinho. E veja, apesar de ser um ponto que a gente encontrou lá na reta vermelha, sendo a interseção da vermelha com a azul, eu vou encontrar então um ponto da reta azul, que é o que me interessa para encontrar a equação da reta azul. Então, vai dar 6. 6? Uhum. Pera, acho que eu fiz caquinha. Acho que eu fiz caquinha. Não, não fiz. Fiz uma caquinha sim. Quase que eu faço uma coisa muito feia. Essa equação aqui é a equação da reta azul, certo? Sim. Isso, eu estou trocando as bolas. Trocando as bolas. Essa equação é a equação da reta azul. Vou colocar ela num quadro azul. Essa reta azul é uma reta decrescente, tá vendo? Uhum. Apesar do A ser 1, ele não é 1, ele é menos 1. Por quê? Porque ela está caindo. O run foi para frente, mas o rise foi para baixo. Cresceu para baixo. Sim. Então, como cresceu para baixo, é menos 4. Ok? Note, você poderia fazer por outras técnicas, mas ficar perdendo tempo fazendo aquilo que a gente fez na nossa primeira aula não é legal. Então, eu estou te ensinando um jeito de fazer isso mais rápido, que é o Uhum. rise over run. Só que para o rise over run, você vai ter que ter esses tipos de cuidado, beleza? Tá Se a ok. reta é decrescente, tu já tem que perceber que o sinal Vai aqui ficar vai ser menos. negativo, exatamente. Retinha decrescente, beleza, Julie? Uhum. Ok. Muito bem. Então, foi esse meu errinho. É menos aqui. Então, vai dar o 2 que tu falou que ia dar. Isso aí. Ah, tá. Portanto, a gente tem 2 pontos aí dessa bela reta, né? Nós temos o ponto 2, 2, e nós temos o ponto que você falou para mim lá embaixo, né? O 0, 0, lembra? Uhum. Maravilha. Então, com esses 2 pontos aí, você pode encontrar a equação. De novo, você pode fazer a equação com rise over run. Ou você pode fazer a equação com delta y por delta x, que foi o que eu falei na primeira aula. Você pode encontrar o B também pelas equações da primeira aula. Ou você pode simplesmente olhar para o gráfico e perceber o seguinte: essa reta cruza o eixo y no zero, certo? Uhum. Então, o y-intercept, que é o B, lembra que eu falei para você sobre o y-intercept? É zero. Uhum. Pronto. Então, para ficar bem show aqui, e finalizarmos em alto estilo, o rise over run dela é o quê? Né?
Rise over run dela é 2 e 2. Porque agora eu já sei que aqui é 2, sacou? Uhum, uhum. Lembra que Ah, eu você acabei de fazer descobriu. essa Aham, continha? Isso. sim. 2 e 2. Sendo assim, aqui é 2, aqui é 2. Sendo assim, 2 sobre 2, rise over run, mais o nosso y-intercept zerinho. Pronto. A equação da reta vermelha, menos que eu esteja daltônico, é x. Y igual a x. Ok? Uhum. Muito bem. Então tá aí, nossas duas equações. Você é muito esperta, eu acho que você conseguiria fazer essas contas sozinha. Eu não, sou muito seguro na matemática, ainda mais não. Eu vou ter que treinar mais. De É qualquer jeito eu não isso. tava. Sim, sim. Segurança, a gente só se contratar, né? Aqueles cara grandão, armados, ter segurança, meu. Vai, põe a cara e faz. Ainda mais essas contas em alemão aí, meu. Você já sabe, se aprendeu alemão, você aprende qualquer coisa. Matemática. Sabe por que matemática explica tanta coisa? Porque ela é a ciência mais fácil de todas. Você disse que dança. Dança é Uhum. muito mais difícil que matemática. Muito mais difícil que matemática. Isso Eu, é porque você sabe matemática. não, eu Cada um digo com o porque. seu. Sabe por quê? Porque, por exemplo, uma criança aprende matemática. Tem poucos gêniozinhos japonesezinhos aí de matemática. Mas não tem como uma criança aprender a dançar de verdade, uma dança que envolve sentimento. Ou filosofar, por exemplo. Como é Uhum. que tu vai levar a sério a filosofia de uma criança? Não tem como, né? Uhum. Então, eu acho que a matemática é a ciência mais simples. Só precisa de um pouco de pôr a cara, pôr a cara assim, tentar. Beleza? Sim, Tenho certeza. Ainda beleza. mais você que é uma pessoa esperta. Tem gente que realmente tem dificuldade e tal, mas no teu caso não, tá doido. Pode ter certeza que vai dar tudo certo, beleza? Tá bom, vou me preparar melhor para a próxima aula, então. Sem problema. Se tu conseguiu fazer uma sozinha, tá ótimo, né? A reta deu certinho lá aquela hora. Eu só esqueci de falar que lá naquele gráfico que tu fez, Hum, bem, se tu olhar o gráfico que tu fez, o gráfico que eu fiz tem uma coisa muito diferente de um pro outro. O gráfico sim. que tu fez, ele tem muitos riscos. Tu não precisa de Sim, tanto. eu, eu coloco, por exemplo, que aqui eu coloquei, deu 7, eu coloquei tantos para ficar pequeno, para eu poder, sei lá. Esse que é o ruim. Quanto menos risco, melhor, para ficar uma coisa mais concisa. Tá? Ah, tá bom então. É isso Ok. aí. É só isso pro gráfico ficar bem legal, belezinha? Beleza, então. Então tá bom. Alles gut, sehr gut, ein, via, via, como é aula? Esqueci como é aula. Aula? É, Aula é Unterricht. Unterricht. Sehr gut, sehr gut. Então tá bom. Até sexta. Tchau, Até tchau. sexta, tchau, Samuel. Tchau, Obrigada. tchau. Valeu.